Que graça maravilhosa que o Senhor Jesus nos dá através da da fé no seu sacrifício. O nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é benigno, nosso Deus é bom, porque Ele deu o seu Filho, o único. Quem teria essa coragem? Nós, seres humanos. Qual dos seres humanos teria coragem de dar o Filho único, de dar o seu Filho único para salvar um filho adotivo? Será que existiria algum ser humano capaz de ter esse amor que Deus teve? Porque o amor de Deus é tão grande, o amor e a graça de Deus é tão grande que Ele viu que os seres humanos seriam incapazes de salvar a si mesmo na obediência da lei. É impossível o ser humano conseguir entrar no céu, porque para entrar no céu a gente não pode ter um pecado. Se a gente tiver um pecado sequer, a gente não entra. Se a gente pensar algum pensamento errado e a gente morrer sem crer em Jesus, a gente vai ser condenado, a gente vai para o inferno. Por quê? Porque nós morremos tendo um pensamento errado. É porque a gente pensou algum pecado, cobiçou alguma coisa. E a gente morreu sem crer em Jesus. Qualquer um que vive uma vida exemplar, se você vive uma vida exemplar, vive uma vida correta de caráter, e você morreu sem crer em Jesus, você vai para o inferno. Por quê? Porque se você cometeu um pecado, o menor que seja, o mais inofensivo que seja, se você cometeu, você não pode entrar no céu, porque no céu só há pureza, no céu não habita pecado, é impossível. Deus é inadmissível Deus aceitar pecado no céu. Tanto é que quando o diabo pecou, que o diabo era um anjo de luz, Lúcifer era um anjo de luz, quando Lúcifer entrou em impureza no seu coração, Deus expulsou Lúcifer de lá. Por quê? Porque lá no céu não pode habitar pecado. Não tem como, é inadmissível. Deus não aceita pecado. Deus não aceita conviver num lugar celestial onde há pecado. Então, se você cometeu qualquer pecado e você ainda não creu em Jesus, se você morrer, você vai para o inferno. E é por isso que a salvação é pela graça. Porque é impossível alguém conseguir se salvar. Porque o pecado mais inofensivo que a gente cometer, a gente vai para o inferno por esse pecado. Então, percebe-se que ninguém pode se salvar. É por isso que Deus mostrou o seu imenso amor por nós, dando o Filho único, o Filho legítimo, único, o Filho biológico, digamos assim, o único Filho biológico, para salvar os filhos adotivos. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente crê em Jesus, a gente se torna filho de Deus. A gente se torna filho adotivo de Deus. E olha só que graça maravilhosa. Deus viu que a gente não ia conseguir se salvar e deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que graça maravilhosa que qualquer ser humano que me escuta nesse momento pode ter acesso. Você pode ter acesso ao Pai agora, basta você crer. Olha só o que ele diz. Olha o que ele diz sobre a maravilhosa graça que Deus nos deu através do seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê. Olha só, Efésios 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestagens do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, olha só que maravilhosa graça, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Olha a graça aí. Olha que maravilhosa graça que eu e você temos acesso. Você que não creu ainda, você tem acesso, você tem a oportunidade de crer em vida. Enquanto você está vivo, creia no Senhor Jesus agora e receba o perdão dos seus pecados. E se assente nos lugares celestiais. Quando você crê, você se assenta nos lugares celestiais agora. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, creia no Senhor Jesus Cristo. Nesse momento que você será salvo pela graça, pela fé. Essa fé vem de graça. Creia no Senhor Jesus Cristo agora. Se você tiver fé para crer em Jesus como Salvador, você receberá a salvação agora pela fé. E essa fé veio por graça, porque foi o Espírito Santo que te deu essa fé. Então, meu amigo, minha amiga, creia no Senhor Jesus Cristo agora e receba a salvação por graça, que não é por mérito, não é por obras, é pela fé. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, diz o apóstolo Paulo em Atos, capítulo 16. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Messias e crer com teu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a justiça e com o coração se crê para a salvação. Porque as Escrituras dizem: todo aquele que nele crê não será confundido, e todo aquele que invocar o nome de Cristo será salvo. Então invoque o nome de Cristo e seja salvo, meu amigo e minha amiga. Basta você invocar, não precisa você fazer nada, basta você reconhecer que é pecador, que pecou, como todos nós pecamos, e aceitar Jesus como o único Salvador e receber esse presente que é a salvação eterna. E nunca mais você estará perdido. Você encontrou o tesouro precioso, o tesouro escondido. Você encontrou a riqueza. Então, creia, aproveite a oportunidade e creia no Senhor Jesus como propiciação dos seus pecados e creia nele como Salvador. Agora, creia agora e seja